Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que é novo no canal, passou, não se inscreveu, passou de novo, não se inscreveu ou tá chegando hoje, se inscreva, nos ajude a alcançar 15 mil inscritos até final do ano. E para todos vocês, gente, a regrinha básica do YouTube para fazer o canal aparecer. Curte, comenta, compartilha e ative as notificações. Compartilha ali no grupo de WhatsApp que você faz parte, isso ajuda. Compartilha no Face para as pessoas clicarem e dar visualização. Comente, nem que seja com um coraçãozinho, uma carinha, pode ser até uma carinha de bravo. Mas vamos lá. É o seguinte, não reparem porque tá muito calor. E eu preciso gravar esse vídeo antes que o homem da imobiliária venha para tirar o mofo que tem no banheiro por um vazamento que desde a gente mudou nessa casa tem um vazamento e a gente sempre chama e eles não vinham e quando eles vinham eu tava em Barretos. Mas vamos ao assunto. É o seguinte, gente, um estudo publicado há aproximadamente 5 meses, é um estudo que envolveu pesquisadores franceses, pesquisadores, biólogos, cientistas da área da medicina e da área da biologia. E ela foi publicada numa importante revista de Science, e a gente encontra parte dela no site da BBC News. E tem uma série de acréscimos, e eu diria, assim, em se tratando de câncer, é um dos principais resultados de pesquisa científica na área dos últimos tempos. Por quê? O que a gente sabe é sempre assim, tivemos uma nova terapia-alvo para o BRCA, para o HER2 positivo, Trastuzumab, que é uma imunoterapia. A gente fala vacina, mas é uma imunoterapia. Depois, tivemos um tratamento com tal terapia-alvo que respondeu bem a tal tipo de câncer, mas ainda não foi divulgado. As grandes descobertas de 2016 para cá foi no HER2 positivo. Porque o câncer de mama hormonal, ele já é assim conhecido, foi o primeiro a ser conhecido, depois dividido em luminal A e luminal B, e aí, como está respondendo bem relativamente às terapias aplicadas, a pesquisa está nos que não estão respondendo, mas a gente tem o conhecimento de que cientistas dizem que o câncer tipo hormonal, ele não se comporta só no luminal A e no luminal B. Ele tem suas reclassificações e multiplicações dentro desses fatores. Por essa razão, há recidivas em determinadas pessoas com mais frequência. Há, por exemplo, a reincidência do câncer na outra mama, enfim. Mas vamos falar da pesquisa francesa que foi publicada há 5 meses atrás. Eu vou colocar um resumo sobre na parte aqui, na descrição do vídeo, caso vocês se interessem em saber. Mas é o seguinte, parte-se do princípio de que o câncer, ele é extremamente antigo e faz parte de todo organismo que tem, como
formação às células. Todos os animais que têm no seu organismo multiplicações celulares, formação de células. Já vai a disléxica querer falar uma palavra difícil. Multiplicação celular, renovação celular, tudo que tem célula, se é que vocês me entendem. Porque nós temos organismos vivos que não têm células, não partem do princípio de que são formados por célula. Mas isso é outro assunto. Vamos à pesquisa. Esses cientistas, eles divulgam que o câncer, ele precisa ser visto e estudado não só com a visão médico-científica, não só a partir de uma visão da área da medicina, mas também da área da biologia. E partindo do princípio da teoria de Darwin, ou seja, o pai da teoria da evolução. E aqui cabe um adendo que não estou falando nada da criação de Adão e Eva, não estou discutindo nada a respeito de religião, estou trazendo uma informação científica, ok? E partindo desse princípio da evolução, de que nós éramos uma coisinha e fomos nos transformando e evoluindo, correto? Eles dizem que se eles estão muito eufóricos em relação a essa descoberta. Por quê? Porque eles dizem, né, afirmam que o câncer, para quê? Lá na frente encontremos tratamentos eficazes, curativos, é preciso essa análise da nossa evolução, com base na teoria da evolução do pai da teoria da evolução. Por quais razões? Eles destacam alguns pontos, como por exemplo, a partir do momento que nós saímos dos micro-organismos e fomos, partindo para seres e coisas mais evoluídas, as células cancerígenas já existentes, desde que foi descoberta a primeira célula, quando nós nos tornamos humanos ou animais, como vistos agora, Porque eu não sei se vocês sabem, mas os animais que têm multiplicação e essa transição celular, eles têm câncer também. Tanto no reino animal como animais domésticos. Nós, por exemplo, temos prova disso nos nossos animais domésticos que acontecem. Aí, quando nos tornamos animais, deu-se um choque nessa evolução. E esse choque causou uma, digamos assim, rebeldia em algumas células que não se adaptaram a essa renovação celular, para que o organismo ele continuasse matando células que não são saudáveis, induzindo essas células que não são saudáveis a se suicidarem, por exemplo, que é o que a quimioterapia faz, o que algumas
algumas terapias fazem, matando as células cancerígenas. Então, num certo momento evolutivo, deu um tchutchu. E esse tchutchu resultou em células malignas que se tornaram inteligentes e capazes de driblar toda a cadeia regular de renovação celular, de nascimento, morte de células. Segundo, de acordo com eles, em um determinado momento da nossa vida, eles destacam muito assim, tirando as células sexuais, tirando as células sexuais, tirando as células sexuais. Em um determinado tempo da nossa vida, eles puderam observar, e da nossa vida eu estou falando desde os animais até nós, tá bom? Eles puderam observar que animais de grande porte, como os elefantes, por exemplo, eles têm uma proteína que tem um nome que eu esqueci agora, capaz de inibir o crescimento de células cancerígenas, 20, por exemplo, 20 dessas proteínas que são capazes de inibir o crescimento, a multiplicação de célula capaz de formar um tumor cancerígeno. Nós, para vocês terem uma ideia, temos 2 dessas proteínas e 20 dos elefantes. E aí o que é que eles descobriram? 2 espécies pequenas do reino animal. Uma delas foi citada, a outra não. Uma delas é o camundongo, que é uma espécie de camundongo careca, que ele não tem pelo. O homem da imobiliária chegou. Esse camundongo, gente, despelado, é pequenininho e não desenvolve câncer como outros animais maiores. O elefante tem uma quantidade 10 vezes mais do que nós, e essa espécie de camundongo careca, eles não classificaram a quantidade, mas eles não desenvolvem como os outros animais do tamanho deles e do tamanho nosso. Olha que abertura para estudo isso dá, porque eles fizeram uma pesquisa para abrir para outras pesquisas e outros estudos. Agora eu vou lá atender o cara da imobiliária e já volto a terminar. Não era o cara da imobiliária, era só uma perturbação mesmo para interferir no vídeo, mas meu raciocínio tá direitinho. Não repare, gente, tá muito calor e que se eu coloco o ventilador, ele interfere muito no áudio. Então, abre-se um leque imenso de estudo, né, para traçar o gene, os cromossomos, as células todas, o funcionamento do organismo desse camundongo pequeno para nós, humanos, num tamanho aí, né? Até os elefantes. O que tem de diferença entre esse animalzinho tão pequenininho e nós, e o porquê dessa tão diferença nossa para os elefantes? Não que os nossos organismos sejam iguais, mas é um leque, como eu disse, para que se abram outros milhões de leques para estudos. E eles dizem
afirmam, vou ressaltar, que enquanto não unir essa parte da biologia e da evolução com a ciência médica, nós permaneceremos no mesmo lugar, porque os cientistas do mundo, eles piram por causa do câncer. Eles piram. Por qual razão? No mundo, eles não se conformam que algo em nós se multiplica com a intenção de causar outros tumores em vários lugares do corpo, que são as metástases, até levar à falência absoluta do hospedeiro. Seja ele um animal, seja ele um ser humano. Sem que esse câncer, ele tenha um benefício de ser, por exemplo, transmitido para outra pessoa para que ele permaneça vivendo. É uma coisa muito louca. Algo que se cria em nós para nos matar e ele morre. Vocês conseguem seguir esse raciocínio? Vamos pegar o exemplo do HIV. O HIV, ele mata o hospedeiro também. Hoje, com muito menos frequência, porque já foram descobertos medicamentos que fazem até mesmo testarem negativo. A pessoa tá testando negativo, se relaciona com o outro, não transmite o HIV para outra pessoa. Mas o HIV, né, é diferente do câncer, obviamente, não estou falando que é igual, mas esse é um exemplo. Mas ele consegue passar para outra pessoa. Então, ele pode matar o hospedeiro, mas o vírus passa para outra pessoa. Recentemente, o que a gente viu? O Covid. É um vírus que nos ataca. Ele pode matar o hospedeiro, mas ele passa para outras pessoas. Ele não... Se ele tivesse a capacidade de pensar, né? O que nós não podemos ignorar, porque a atuação da célula cancerígena é a atuação de algo que tem ali a sua capacidade de inteligência, da maneira dela, mas tem. O Covid, ele mata o hospedeiro, ele pode matar o hospedeiro, mas ele pode ser transmitido. Na cabeça, né? Vamos nos colocar na cabeça dessas doenças. Isso daí, se os cientistas verem que eu tô falando isso, capaz de vir aqui dar na minha cabeça. Mas vamos falar em palavras chulas, porque os cientistas escrevem para os cientistas, não é? Vamos pensar. Quem, em sã consciência, se desenvolveria desobedecendo as outras células para matar aquilo que o alimenta e se matar consequentemente? Essa é uma incógnita do câncer. Essa é a incógnita que mexe. E sim, gente, eu acho uma tremenda besteira quando uma pessoa fala assim: já foi descoberta a cura do câncer e são os médicos e a indústria farmacêutica que não quer passar a medicação. Gente, se isso fosse verdade, a gente não teria a quantidade de gente tentando, sabe? A quantidade de pessoas na década de 80 lutando para fazer as pessoas com HIV sobreviverem, terem vida, acabar, sabem, com HIV.
a gente não teria a quantidade de pesquisadores de fora desesperados para tentar combater esse Covid, desenvolver vacinas para o Covid. Ah, mas o Covid foi desenvolvido na China e da China saiu. Não vamos entrar nesse mérito, não é questão disso. A questão é que eu não acredito nisso. Ah, porque a indústria farmacêutica, ah, porque isso e porque aquilo, e porque quem tem câncer vai fazer isso, e vai gastar mais remédio, e vai não sei o quê. Até porque, minha gente, o número de pessoas que morrem é muito elevado. E causa muita despesa aos países que oferecem tratamento para o câncer. Então, se você bater um pouquinho mais o pino, você vê que não compensa. A coisa não compensa. Um plano de saúde perderia muito mais dinheiro apoiando uma ideia louca dessa do que se isso fosse real. Vocês me entendem? Outra questão colocada, voltando para a pesquisa, você vê que a gente tem que dar uma fugida, que é para poder colocar as coisas em ordem, essa engrenagem funcionar. Outra coisa, essa outra parte é uma parte que bate assim no ego um pouquinho da gente, sabe? Por quê? Porque uma outra hipótese que eles levantam é o fato de que, tirando algumas síndromes que nós temos, né, mutações genéticas, por exemplo, o BRCA, que favorece o desenvolvimento de câncer, retirando essa mutação e muitas outras, porque eu não sei se vocês sabem que existem muitas outras mutações e mapeamentos genéticos que são capazes de dizer e de te preparar para não desenvolver câncer lá na frente. Mas no Brasil a gente fica aqui só com esses mesmo e só quem é muito rico vai para fora do país fazer esses outros testes e pagar aí fortunas para a realização desse mapeamento genético aí. Se não me falha a memória, gente, são 19, tá? Eram 19 até a última vez que eu li. Mas bora lá para a pesquisa. Eles dizem, vamos tirar as pessoas que têm mutato, ok? Eles dizem que as células cancerígenas, as células malignas, elas evoluíram também, mas mantiveram uma coisa lá atrás chamada de não é eliminar, seleção natural daquele que é mais saudável, daquele que é mais fértil em relação aos outros, que são mais fracos, a organismos mais sensíveis e a pessoas que passam da idade reprodutiva. Por essa razão, muitos tipos de câncer, como por exemplo de próstata, de mama, de ovário, eles surgem depois, em sua grande maioria, depois que você passa daquela efervescência da fertilidade. E aí, o sistema imunológico, segundo eles, não trabalha de graça. E pelo que eu entendi, falando chularmente e popularmente, é assim:
o nosso sistema imunológico, ele não vai trabalhar para defender um organismo que já está velho. Ele não vai sair gastando a energia dele toda lá para defender quem já está lá, já não está mais procriando, já não está mais tendo filho, já não tem mais o vigor de sempre, já perdeu o sentido que era ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho. Não era assim antigamente? Qual que era a função do ser humano? Qual que era a função dos seres? Qual é a função dos seres na natureza, gente? Se você deixar, é o cio e filho. Cio e filho. Não tem menstruação. É cio e filho. Cio e filho. Filhote. Correto? Se você pegar um exemplo de animais nossos domésticos, eles paririam, dariam de mamar, desmamariam, cruzariam de novo, paririam, até que acabe o seu período de reprodução e então ele entra e começa a envelhecer até ele morrer. Tô pegando esse exemplo, gente, para não falar de nós, tá? Ou seja, nós vamos perdendo a importância para as nossas células de defesa à medida em que nós vamos perdendo a nossa função de procriar. Porque as nossas células do câncer, elas evoluíram, mas manteram isso lá dos tempos mais remotos e pré-históricos. Seleção natural. Isso me doeu. Gente, mas que vontade de entrar no meu sistema imunológico e surrar ele com um pau de macarrão. Sabe, de aquele pau de amassar macarrão não. Aquele pau de amassar pão, sabe? Aquele que você vai rolo. Mas daquele bem pesado e dar uma surra no meu sistema imunológico. Porque veja, quem são eles para falar que a gente perdeu a necessidade de estar com essa renovação celular e eles ativos ali? Quem são eles para falar que eles não vão trabalhar, eles não trabalham de graça? Foi assim, diz isso o artigo, eles não trabalham de graça. Tem que ter uma função para eles trabalharem. Então aí, eles colocam uma possível, eles não afirmam, gente, tá? Não é uma afirmação, mas é uma possibilidade do porquê de depois de determinada época o câncer ele surgir. Os mais comuns surgirem em pessoas depois da sua idade de fertilidade passar, tirando fatores externos. Vamos deixar bem claro, como o tabaco, por exemplo. Tirando esse fator externo. Aí entraria também a má alimentação, a tal coisa, mas não, o assunto hoje é isso. E quando ele se refere à mutação e coloca como exemplo BRCA, ele fala que essa mutação ela está intimamente ligada à fertilidade. Mas não explica como, porquê, quando. Mas deixa esse leque para que outras pessoas estudem. Que está intimamente ligada à fertilidade. Aí eu já não sei, né? Por quê? Mas eu imagino. E eu vou dar minha opinião. Porque se nós que temos alguma mutação, um defeito genético que não seja o BRCA2, mas um defeito genético que te qualifica, por exemplo, para desenvolver um triplo negativo com 20 e poucos anos, que te qualifica, infelizmente falar essa palavra, que te qualifica para desenvolver um câncer BRCA, né, com o mutato BRCA,
Minha prima, com 14 anos, desenvolveu câncer de mama, que te qualifica ali já para te eliminar, para que o seu gene não seja passado para outras pessoas e, consequentemente, faça raças mais fracas. Dói, né? Dói, mas faz muito sentido. Muito sentido. Existe uma outra mutação genética, gente, muito comum e frequente, que eu me esqueci agora, o nome, que tem muito em descendentes de judeus, tá? Eu esqueci o nome, se vocês lembrarem, pode colocar aqui nos comentários que ajuda bastante. Então, basicamente se resumiria em: vamos estudar o que faz esse camundongo pequeno ter uma série de defesas que não o levam a desenvolver câncer, tumor maligno. O elefante, que tem um tamanho imenso e 10 vezes maior de proteção do que nós, humanos. E animais, mais ou menos, ali um pouco maiores que nós e um pouco menores do que nós. E a seleção natural da vida. Ou seja, as nossas células se encarregam de eliminar as pessoas que têm defeitos genéticos e as pessoas que perderam a sua função de serem reprodutoras. Indicam que esse estudo, essa publicação é um fator que, agregado à comunidade científica que pesquisa o câncer e bate cabeça até hoje, levar-nos a pensar nisso, nessa união da biologia, da teoria da evolução, com o que nós temos hoje de pesquisa com o câncer, a soltarmos fogos. Por quê? Nada desse tipo tinha sido abordado até hoje e publicado, a ponto que chegasse informações até nós. Poderiam ter estudado isso há algum tempo, poderiam ter feito divulgação de artigo em alguma coisa, mas nada dessa magnitude. Temos então 2 caminhos a serem comemorados. Essa do camundongo para o elefante e essa da seleção natural dos indivíduos fortes, férteis, saudáveis e dos indivíduos mais fracos e que já não estão mais na idade fértil e que perdem a função ali como ser humano, porque elas não entenderam que nós permanecemos, né? Nós continuamos a vida. A vida, a idade, né, nossa, aumentou com o passar do tempo. Lá, não sei, na época das cavernas, um velho, gente, ele só dava trabalho para a família. Um doente só dava trabalho. Então, existia uma seleção natural, se é que vocês me entendem. O velho era deixado para o bicho comer. O doente também. Então, essas células burras não entenderam que a gente pode viver até 70, 80 anos, 100 anos. Porque elas ainda estão ligadas lá na seleção natural. Elas não entendem isso. Elas não entenderam. Elas evoluíram, mas não deixaram
esse elo lá de matar os que são mais inúteis, digamos assim, na visão delas. É isso. Gente, tem que explicar com humor, né? E tem que explicar de uma maneira assim que todo mundo entende. Por quê? Para mim, é uma porta que se abre, não em benefício meu, mas é uma porta para que daqui 10, 15, 30 anos possam encontrar finalmente esse elo perdido que não se entende porque é que uma coisa cresce no hospedeiro que sabe que vai morrer e vai matar ele. É isso. Resumindo, espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Agradeço a vocês todas as orações e as energias boas que vocês me enviaram. Eu senti muito depois do vídeo de ontem. Senti muito. Agradeço de coração a cada um de vocês. Saibam que vocês, com mutação genética, novo, com BRCA, fértil, não fértil, novo, idoso, mora aqui dentro do meu coração e eu amo profundamente, infinitamente. E aí, nós estamos juntos nessa batalha. Por quê? Porque a cada descoberta acende em nós a luz da esperança de que outras pessoas não passem pelo que nós passamos ou pelo que os entes queridos nossos passam ou passaram. E vamos que vamos, gente. Com a certeza de que vai chegar o momento certo em que Deus vai iluminar a cabeça, o pensamento, a mente, a sabedoria, a vontade de descobrir e finalmente corrigirem esse elo que causa tanto sofrimento em tantas pessoas. Mas até lá, vamos que vamos, certo?